Então vamos lá, Renan. Como a gente introduz o assunto do Master, eu queria um contexto e depois uma linha do tempo. O que rolou, o que está rolando, ou a gente precisa voltar ao passado para começar? Olha, eu proponho, acho que esse aqui vai ser uma live que ela vai ser assistida daqui os próximos dias, meses e talvez ano. Completa. É a primeira vez que alguém vai comentar um escândalo desse tamanho, que é muito similar em termos de tamanho e abrangência ao que foi a Lava Jato, mas que teve uma operação abafa tão grande sendo feita para ninguém falar dela, que as pessoas hoje sabem em pedaços. Hoje, se você perguntar pra qualquer pessoa na rua, ela não tem ideia o que é o escândalo do Banco Master. Ninguém sabe exatamente o que é, porque ele é tudo. Ele conseguiu ser uma espécie de conglomerado de escândalos de corrupção conexos. E ele, inclusive, conexo a outros escândalos de corrupção. Hoje não há como separar o escândalo do Banco Master, por exemplo, do escândalo do INSS. Até porque os dois começaram no mesmo modelo. Ele envolve governo Lula, ele envolve PT, ele envolve bolsonarismo, ele envolve gente que tá no governo de São Paulo, tem que começar a ser cuidadoso aqui, envolve ex-presidente do Banco Central, envolve presidente do Banco Central, envolve mercado financeiro praticamente inteiro no Brasil, envolve praticamente todos os bancos, envolve governadores no plural, envolve prefeitos, juízes, ministros do STF, ministros do STJ. Portanto, do ponto de vista político, o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Eu acho que isso é desde a Lava Jato. Não, da história. Maior que a Lava Jato? Desde a chegada dos Portuga aqui. Esse aqui, parabéns os envolvidos. Eles... E não é à toa, né? A vida tem dessas coincidências. O pedido de registro do Banco Master, ele ocorreu um dia depois do fim da Lava Jato. Ou seja, um dia depois do fim da Lava Jato, do qual o Bolsonaro se orgulha de ter enterrado e acabado com a Lava Jato, surge já o Banco Master, né? Isso sem contar da vida pretérita do Banco Master, né? Do Banco Máxima, dos investimentos do Vorcar, da Igreja Lagoinha, enfim, são muitas coisas. É bom a gente seguir a linha do tempo que o Renan vai traçar aqui, pra gente não se perder e não deixar nenhuma história acabar engolindo a outra, porque dá pra falar disso por horas. Entra até igreja evangélica. Igrejas. Mas em especial a igreja que mais cresce no Brasil evangélica, que é a Igreja Lagoinha, do André Valadão. Inclusive, só pra falar, nós fomos os primeiros no nosso campo. Nós fomos os primeiros, acho que na internet, a fazer vídeos grandes explicando o vínculo com a Lagoinha. Nós fomos os primeiros, no caso, eu posso trazer pra mim. Eu fui o primeiro a falar e trazer luz ao Fabiano Zettel, que é um dos maiores, vou colocar aqui de maneira clara, compradores de consciência desse país, tá? Cara, e operador desse Gostei muito desse eufemismo. Comprador de consciência é maravilhoso. Um dos grandes compradores de consciência da história desse país. Pastor da Igreja Lagoinha. Promotor de festas. Aquele bombadão? Aquele bombadão. Promotor Coloca a foto dele pro pessoal ver. Não, assim, se puder alguém botar a foto, imagine que esse cara, ele é um investidor de venture capital. Olha só, um investidor de venture capital. Explica o que é venture capital. Você investe em empresas que estão crescendo, é uma atividade de risco. Então você se torna, o seu investimento é se tornar acionista de empresas menores, que podem ser, vamos dizer, startups que têm grandes possibilidades de crescimento. Então é uma atividade de muito risco. A maior parte das vezes que você investe, as empresas não dão certo, mas quando dá certo, dá muito certo. Tô explicando assim de maneira muito simples. Então eles entram, vamos dizer, em investimentos com grandes promessas de crescimento. Muitas delas falham, outras dão certo. Ele é um investidor de venture capital. Ele é pastor da Igreja Lagoinha. Ele era pastor da Igreja Bola de Neve. Ele é um advogado responsável por recuperações judiciais colossais. Participou de atividades jurídicas ligadas à Gafisa, Ambipar e muitas outras, tá? Ele também é o cunhado do Daniel Porcaro. E ele tem... Que é casada com a Natália, que também é pastora da Lagoinha. E veja só que incrível, a esposa dele, que é a irmã do Daniel Porcaro, vem ser também pastora da Igreja Lagoinha, tá? Então, se é uma rede de conexão bem ampla. Bem ampla. E se vocês dão uma olhada na lata dele, né? Um naipe meio bombadão de... Parece assim, um cara da turma do Pablo Marçal, parece ser um vendedor de curso do Pablo Marçal. Você vai olhar e falar, cara, esse cara não é investidor de venture capital e muito menos esse cara é um pastor, tá? Esse cara é o que ele é, e ele é um dos pivôs desse escândalo todo. É Fabiano Zettel, com 2 T's, tá? Você vai olhar e falar, não acho que esse cara seja um investidor de venture capital, tá vendo? Mas eu vou começar com um presente, e aí o que eu proponho aqui pra gente fazer é eu jogar o que tá rolando agora no momento, e aí a gente vai voltar lá pra 2018, 2000... Não, mentira, a gente vai voltar pra 2004. 2004, tá. 2004. Hoje, o que está acontecendo? Hoje, se vocês estão nos assistindo, ligarem, vamos à internet, foram pro Twitter, ligar a internet é feio, né? Tô velho. Vocês vão ver o Nicolas e um bando de rapazes do PL marchando pra Brasília, dizendo que vão lutar por um mundo melhor, por um Brasil melhor. É bem vago. Alguns acham que é pelo Bolsonaro, outros acham que é pela liberdade. Na prática, o Nicolas saiu andando lá da fronteira de Minas com Brasília, foi lá os puxa-sacos dele e estão gravando o vídeo.
Dentre os caras que estão presentes com ele, tem um rapaz chamado Cardoso pelo Mundo. É um criador de conteúdo. Então esse é que ele tá dando RT, que tá desculpa, sobre isso. Dentre as pessoas que estão divulgando, tem um rapaz chamado Cardoso pelo Mundo. O Cardoso pelo Mundo, assim como é que é o nome dele? Renault? Marcelo Renault. São produtores de conteúdo que foram arrolados naquela lista de produtores de conteúdo que foram supostamente comprados pelo Banco Master para defender o Banco Master. Supostamente. Assim, eu posso dizer que supostamente o Cardoso gravou vídeos, né? Houve os vídeos de ataque ao Banco Central e defesa do Banco Master, tá? É esse cara aí, o bombadão lá do... Esse é o Fabiano Zé. Esse cara é um empresário de Venture Capital, advogado que faz grandes... É o maior advogado de recuperações judiciais do Brasil, pelas supostas... vamos colocar aqui, pelos supostos honorários gigantescos que ele recebia. E pastor evangélico. Assim, o cara é um multitude. E sem medo de dizer, ele é um dos maiores criminosos do Brasil. Ele foi preso recentemente, né? Como tudo no Brasil, ele foi solto logo no dia seguinte. Mas esse cara, junto com o cunhado dele, Daniel Vorcaro, fizeram esse esquema que é um dos mais bizarros já vistos. Essa galera que tá indo pra lá pra Brasília e tal, né? Tô pegando isso porque me soa, tá? Como uma gigantesca operação abafa, como muitas outras que estão acontecendo, pra esse escândalo do Banco Master, que tem inúmeras consequências agora caindo no colo de todo mundo. As consequências estão caindo agora no colo do governo do PT? Sim. As consequências estão caindo no colo, por exemplo, do Tarcísio e de parte do mercado financeiro da Faria Lima? Sim. As consequências estão caindo no colo da Igreja Lagoinha, a ponto do Silas Malafaia ter vindo a público semana passada brigar com a Damares, que é a senadora evangélica, porque a Damares avisou, tem muitas igrejas evangélicas envolvidas no escândalo do INSS? Sim. E o escândalo do INSS tem relação com o escândalo do Banco Master? Sim. Totalmente. O que eu tô falando, assim, semana passada a gente soube, semana retrasada, na verdade, de influenciadores que estavam sendo comprados, dentre eles um bolsonarista que disse que ia denunciar tudo, tinha até um contrato de confidencialidade, amigo do Nicolas também. Mas o que nos parece, tá, é que não interessa a ninguém da política, nem do judiciário, nem do mercado financeiro, que se revele as entranhas do que aconteceu. Porque muita gente grande envolvida. É todo mundo que importa na política brasileira, tirando a gente, sei lá. Epstein do Brasil. É meio que o caso Epstein brasileiro. E todo mundo quer fazer sua parte pra esse escândalo desaparecer. Se tem uma coisa assim que toparia sentar numa mesa, ministros do STF, bolsonaristas, petistas, todo mundo falar, vamos pegar aquele aparelho de apagar a memória de todo mundo lá do MIB, todo mundo topava. Seria isso. Porque é o escândalo não só de corrupção, mas o escândalo político. Estamos falando de quanto? Tá, estamos falando passa de centena de bilhão. Porque só o que o mais de 100 milhões? 100 milhões. Passa, 100 bilhões. Pra começar, tem o rombo que o Banco Master deixou, que o Banco Central queria que o Vorcaro desse um jeito, que era 12 bilhões. Fora isso, tem todos os fundos de pensão que colocaram dinheiro dos aposentados no Banco Master e nos fundos de investimento ligados a ele. Enfim, se a gente for contabilizar um por um, com certeza passa de centenas de bilhão. Sim. A imprensa já tá falando em 40 bilhões, 50 bilhões, mas foi só a FGC. Foi só a FGC, exatamente. 41 foi só a FGC. Só que a FGC só pega cotas até 250 mil reais de pessoas que foram lesadas pelo banco. O que é o FGC? O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Pra caso aconteça algo do banco quebrar, etc e tal, as pessoas que têm o dinheiro investido nele, elas recebem até 250 mil reais. Ou seja, a gente que investiu mais do que isso, perdeu o dinheiro. Mas até 250 mil dá pra falar. E a gente tá falando de, acho que 12 milhões de clientes lesados aí por isso, né? Desde aposentados, pessoas que tinham algum dinheiro em algum fundo ligados a eles, e a gente já tá falando de 600 mil pessoas que estão pedindo o dinheiro delas pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, é muito dinheiro envolvido. A gente tá falando só no BRB, o Banco de Brasília, a gente tá falando de 12,8 bi que foram, vamos dizer, comprados em títulos do Banco Master por conta de uma operação política. Tá? Eu tô jogando as informações aqui, mas a gente vai repassar elas todas, tá? Ou seja, o valor passa de centena de bilhão. O que a gente sabe, por exemplo, que só uma corretora, eu não vou ficar citando nomes aqui, também para não tomar processo, vendeu coisa de 30 bi em CDB do Banco Master, pulverizou essa contaminação cancerosa do Banco Master por todo o mercado financeiro. Clientes pequenos às vezes recebia do corretor uma dica, não, o Banco Master tá pagando bem no CDB. E as pessoas foram caindo. Então, esse é um escândalo colossal, de dimensões colossais, que implode em grande medida o capitalismo brasileiro, tá? Ele tem um efeito dominó aí? Gigantesco, porque ele contaminou
boa parte dos bancos e corretoras... Tem alguma coisa semelhante com o que aconteceu lá com a crise imobiliária lá nos Estados Unidos, que também deu uma abalada na economia? Assim. Parece. Não o tipo de coisa. De alguma maneira sim, me parece que na parte que principalmente foram feitas algumas medidas regulatórias com relação aos bancos brasileiros, principalmente em 2019 e 2020, e basicamente uma delas garantia que no caso de bancos, etc., se você tivesse um prejuízo muito grande, né, o prejuízo seria socializado, ou seja, o Estado ia salvar esses bancos, e é o que a gente está vendo aqui no Brasil, né, principalmente nos fundos de pensão e etc. É o Estado que vai ter que colocar o dinheiro para garantir que o aposentado, no final das contas, receba alguma coisa do dinheiro dele que foi roubado pela turma do Daniel Vorcaro. E esse é o estado das coisas agora. Ministro do Supremo envolvido, desesperados em apagar a operação. O Alexandre de Moraes, que todo mundo fala, vocês vão falar de Alexandre. O Alexandre de Moraes incluiu no inquérito das fake news a Receita Federal e o COAF. Pensa em incluir no inquérito a Receita e o COAF, porque supostamente... A Polícia Federal, né? Também? Porque sobre a Receita e o COAF. Porque supostamente os dois estariam atentando contra o STF, porque eles estavam adotando procedimentos que poderiam lesar a liberdade da Suprema Corte, mas... Basicamente, membros da Suprema Corte tiveram relações bem próximas ali com o Banco Master, sim. Tenho que ser muito cuidadoso aqui também com as palavras, mas é tudo... Só estou trazendo informações muito públicas, boa parte delas, vamos dizer, atestadas por contratos, se tornaram também muito públicos. Eu acho que o estado das coisas hoje é esse, tá? É um escândalo que estoura pra valer durante o governo Bolsonaro, continua durante o governo do Lula, envolve gente de todos os, vamos dizer, todo o espectro político, e... Brasília, assim, se pegarem o celular do Vorcaro e realmente soltarem o que tá ali dentro, o mesmo coisa do Fabiano Zettel, e se pegarem, e se esses caras fizerem uma delação, Brasília cai. E aí a gente tem que ver o que vai restar, vamos dizer, de país pra gente recuperar depois, tá? Então, o estado hoje das coisas, eu for fazer uma radiografia, é essa. Todo mundo, em alguma medida, em uma medida envolvido, desesperado com o cenário. E aí eu proponho, vamos voltar no passado? Vamos ver de onde surge essa história, porque entendendo a timeline, eu acho que todo mundo vai entender o caso.